Se antes de começar esta oração, você pensou em desistir, eu quero pedir apenas uma coisa. Não saia deste vídeo nos próximos minutos. Talvez você tenha chegado aqui carregando um peso que ninguém conhece. Você sorri para as pessoas, mas por dentro, sente que perdeu a força para continuar. Talvez tenha perdido oportunidades, cometido erros, visto portas se fecharem ou simplesmente não saiba mais por onde recomeçar. Mas se este vídeo apareceu diante de você hoje, não foi por acaso. Eu acredito que Deus ainda escreve novos capítulos para quem pensa que a história terminou. Antes de fazermos esta oração, escreva nos comentários apenas estas palavras: Senhor, eu preciso recomeçar. Esse pequeno gesto será a sua declaração de fé diante de Deus. Enquanto você faz isso, deixe também o seu like. Parece algo simples, mas cada curtida ajuda esta oração a alcançar alguém que, neste exato momento, está chorando sozinho, precisando de esperança. E se este é o seu primeiro dia aqui, inscreva-se no canal para que, todas as manhãs, você receba uma nova oração e nunca mais enfrente suas batalhas sozinho. Agora eu quero que você fique comigo até o final, porque a última parte desta oração foi preparada especialmente para quem sente que tudo deu errado e precisa de um novo começo. Não interrompa este momento. Feche os olhos, respire profundamente e abra o seu coração. Esqueça por alguns minutos as preocupações, as notícias, as cobranças e o medo do amanhã. Este pode ser o instante em que Deus vai fortalecer a sua fé, renovar a sua esperança e mostrar que ainda existe um caminho onde você só conseguia enxergar o fim. Vamos orar, porque o Deus que faz novas todas as coisas também pode fazer um novo começo na sua vida, hoje. Enquanto você permanece aqui em oração, talvez uma pergunta esteja passando pela sua mente. Será que ainda existe esperança para mim? Talvez você olhe para trás e só consiga enxergar erros, escolhas que gostaria de apagar, portas que se fecharam e sonhos que ficaram pelo caminho. Há pessoas que perderam um casamento, outras perderam um emprego, algumas perderam a paz, a saúde, a alegria de viver. E existem aquelas que, mesmo estando cercadas de pessoas, sentem-se completamente sozinhas. Mas eu quero que você escute esta verdade antes de continuar. Deus nunca desperdiça uma vida que decide voltar para Ele. O Senhor não olha para você como as pessoas olham. Enquanto muitos enxergam apenas o seu passado, Deus contempla o futuro que preparou para você. Enquanto alguns dizem que acabou, Deus continua dizendo: eu ainda não terminei a obra que comecei. Talvez você tenha acordado hoje pensando que este seria apenas mais um dia igual aos outros. Mais um dia carregando preocupações, contas para pagar, problemas dentro de casa, medo do amanhã e um coração cansado. Mas Deus tem o poder de transformar um dia comum no começo de uma nova história. Muitas vezes, os maiores milagres começam de maneira silenciosa. Eles não chegam fazendo barulho. Eles começam dentro do coração, restaurando aquilo que ninguém consegue enxergar. Por isso eu quero lhe fazer um pedido muito especial. Não permita que nenhuma distração tire você deste momento. Não pule esta oração. Não saia agora. Fique até o final, porque talvez Deus tenha reservado exatamente a palavra que você precisava ouvir para renovar a sua esperança. Respire profundamente mais uma vez. Imagine que toda a ansiedade, todo o medo e toda a culpa estão sendo colocados aos pés da cruz. Você não precisa carregar sozinho um peso que Deus nunca pediu que você carregasse. Há batalhas que não serão vencidas pela força humana, mas pela presença do Senhor, caminhando ao seu lado. Quantas vezes nós tentamos recomeçar apenas com as nossas próprias forças? Fazemos planos, prometemos mudar, tentamos controlar tudo, mas logo percebemos que o coração continua cansado. É nesse momento que Deus nos lembra que um verdadeiro recomeço não começa do lado de fora. Ele começa dentro de nós. Deus primeiro cura o coração, fortalece a alma e depois transforma as circunstâncias. Talvez você esteja pensando, mas eu já errei tantas vezes. Talvez você tenha tomado decisões das quais se arrepende profundamente.
Talvez tenha palavras que gostaria de nunca ter dito ou oportunidades que acredita ter perdido para sempre. Porém, Deus é especialista em restaurar aquilo que parecia impossível de recuperar. O Senhor transforma lágrimas em testemunhos, derrotas em aprendizado e finais dolorosos em novos começos cheios de esperança. A Bíblia está repleta de pessoas que precisaram recomeçar. Homens e mulheres que falharam, sentiram medo, caíram, mas encontraram em Deus uma nova oportunidade. Isso nos mostra que o fracasso nunca foi o capítulo final para quem decidiu confiar no Senhor. O mesmo Deus que levantou tantas vidas continua agindo hoje, e Ele também pode levantar a sua. Enquanto você escuta esta oração, entregue ao Senhor aquilo que mais pesa sobre o seu coração. Talvez seja uma enfermidade, talvez sejam dificuldades financeiras, talvez seja um relacionamento quebrado ou uma porta profissional que nunca se abriu. Talvez seja apenas um cansaço que você não consegue explicar para ninguém. Deus conhece cada detalhe da sua história antes mesmo de você colocar em palavras. E sabe qual é uma das maiores armadilhas do inimigo? Fazer você acreditar que não existe mais saída. Fazer você pensar que já passou da hora, que Deus esqueceu de você, que as promessas nunca irão se cumprir. Mas isso não é verdade. Deus nunca chega atrasado. Ele trabalha até mesmo quando você não consegue perceber. Enquanto você dormia, Deus continuava cuidando da sua vida. Enquanto você chorava em silêncio, Deus recolhia cada lágrima. Enquanto você pensava em desistir, Deus já estava preparando um novo caminho. Talvez hoje você não consiga enxergar esse caminho. Talvez tudo ainda pareça escuro. Mas quem caminha pela fé não depende apenas do que os olhos conseguem ver. A fé nos lembra que Deus continua presente mesmo quando tudo parece em silêncio. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes, significa que Ele está preparando algo muito maior do que você imagina. Por isso, abra completamente o seu coração neste momento. Não faça uma oração apenas com palavras. Faça uma entrega verdadeira. Diga ao Senhor, aí onde você está: Pai, eu não tenho todas as respostas. Eu não sei como será o amanhã, mas eu escolho confiar em Ti. Entrego meus medos, minhas dores, minhas preocupações e o meu futuro nas Tuas mãos. Talvez este seja exatamente o passo que faltava para o seu recomeço. Não um recomeço baseado apenas na sua força, mas sustentado pela graça de Deus. Porque quando Deus assume o controle da nossa caminhada, aquilo que parecia impossível começa a se tornar possível. O coração encontra paz, a esperança volta a florescer, a coragem renasce, e aquilo que parecia o fim se transforma apenas no início de uma nova história. Continue comigo até o final desta oração. Não interrompa este momento. Nos próximos minutos, vamos apresentar diante de Deus tudo aquilo que precisa ser restaurado. Vamos orar por portas que precisam se abrir, por forças que precisam ser renovadas, por sonhos que precisam voltar a viver e, principalmente, por um coração completamente transformado pela presença do Senhor. Porque quem permite que Deus escreva a sua história nunca termina onde a dor dizia que seria o fim. Antes de encerrarmos esta oração, eu quero pedir que você permaneça por mais alguns instantes na presença de Deus. Não tenha pressa de voltar à correria do dia. Muitas vezes, é justamente no silêncio que Deus fortalece o coração, renova as forças e planta a esperança que parecia ter desaparecido. Se você chegou até aqui, eu acredito que isso não aconteceu por acaso. Talvez você tenha começado este vídeo sem forças, pensando que tudo estava perdido. Talvez você tenha iniciado esta oração apenas buscando um pouco de paz. Mas eu oro para que você termine este momento com uma certeza no coração: Deus ainda está escrevendo a sua história. O capítulo difícil que você está vivendo hoje não será o último. O Senhor conhece cada lágrima, cada luta e cada oração feita em silêncio. E no tempo certo, aquilo que hoje parece impossível dará lugar a um testemunho que glorificará o nome de Deus. Agora eu quero convidar você a fazer um gesto de fé. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: hoje eu decido recomeçar com Deus.
Essa frase pode parecer simples, mas será uma declaração pública da sua confiança no Senhor. Além disso, quando você comenta, outras pessoas leem essas palavras e encontram coragem para também acreditar que ainda existe esperança. Talvez Deus use justamente o seu comentário para fortalecer alguém que estava prestes a desistir. Se esta oração trouxe paz ao seu coração, deixe o seu like. Você não está apenas apoiando este canal, está ajudando esta mensagem a alcançar milhares de pessoas que, neste exato momento, estão enfrentando ansiedade, tristeza, medo, enfermidades ou dificuldades que ninguém conhece. Cada curtida faz com que esta oração chegue a mais lares e mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E se você ainda não faz parte desta família de oração, inscreva-se agora no canal. Todos os dias nós nos reunimos aqui para buscar a presença de Deus, entregar nossas preocupações em oração e começar cada manhã fortalecidos pela fé. Quero caminhar com você diariamente, levando mensagens de esperança, paz e confiança no Senhor. Não enfrente as batalhas da vida sozinho. Faça parte desta comunidade que acredita que Deus continua operando milagres todos os dias. E eu quero deixar um desafio espiritual para você. Quando este vídeo terminar, não saia imediatamente. Permaneça alguns segundos em silêncio. Feche os olhos mais uma vez e converse com Deus, usando as suas próprias palavras. Não existe oração mais bonita do que um coração sincero diante do Pai. Conte a Ele aquilo que você nunca conseguiu contar para ninguém. Entregue seus medos, seus sonhos, seus projetos e tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Deus ouve até as orações que são feitas apenas com lágrimas. Lembre-se desta verdade sempre que o desânimo tentar voltar. Recomeçar não significa que você fracassou, significa que Deus ainda não terminou a obra que está fazendo em sua vida. Enquanto houver fôlego, haverá esperança. Enquanto Deus estiver ao seu lado, sempre existirá um novo caminho, uma nova oportunidade e um novo amanhecer. Que o Senhor abençoe a sua casa, fortaleça a sua família, abra portas que pareciam fechadas, restaure a sua saúde, renove as suas forças e derrame sobre você uma paz que excede todo entendimento. Que a presença de Deus acompanhe cada passo do seu dia e que você possa sentir o cuidado do Pai em cada detalhe da sua caminhada. Receba esta palavra com fé. O seu recomeço já começou. Talvez você ainda não consiga enxergar todas as mudanças, mas Deus já está trabalhando onde os seus olhos não podem ver. Continue confiando, continue orando, continue caminhando. O Deus que começou essa boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Que Deus abençoe você poderosamente. Nos encontramos na próxima oração. E até lá, nunca se esqueça, com Deus sempre existe um novo começo. Amém.